Bem-vindo ao canal Aprende Aí. A gente ouve falar de inteligência artificial em todo canto, né? Mas e se o próprio nome já for um engano? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando numa crítica bem forte que bota em xeque o que a gente realmente entende por inteligência. Para começar, a coisa já fica séria. A análise que a gente está vendo aqui usa um termo bem pesado: estelionato intelectual. A ideia central é que chamar esses sistemas de inteligência é, na verdade, uma fraude. Por quê? Porque a gente está aplicando uma palavra que para nós significa compreensão para descrever máquinas que funcionam de um jeito, totalmente diferente. Ok, para a gente entender essa provocação, a primeira parte da nossa análise vai direto ao ponto. A diferença gritante entre como uma IA lida com a linguagem e como o cérebro humano faz isso. Então vamos lá. Sintaxe. Basicamente, são as regras do jogo, a gramática, a ordem das palavras. E nisso, a IA é um mestre. Sério. Ela analisa uma quantidade absurda de textos e aprende qual é a palavra mais provável que vem depois da outra. É pura estatística, mas funciona que é uma beleza para montar frases perfeitas. Mas aí a gente chega na semântica. E aqui o jogo muda completamente. Semântica não é sobre a ordem das palavras, é sobre o significado delas. É a conexão com o mundo real, é o que a gente entende de verdade quando lê ou ouve alguma coisa. É aqui que mora a nossa inteligência. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a IA que é uma máquina de sintaxe. Ela prevê estatisticamente a próxima palavra, mas não tem a menor ideia se o que ela está falando é verdade ou mentira. Para ela, tanto faz. Já o cérebro humano, a gente busca ativamente o sentido, a gente quer entender de verdade o que está acontecendo. E essa falta de conexão com a realidade cria um negócio bem esquisito: as alucinações da IA. Sabe o que é isso? Quando o sistema não acha um padrão claro nos dados, ele não para e fala: olha, não sei te responder. Não. A função dele é completar a frase. Então ele inventa uma resposta que parece certa estatisticamente, mesmo que seja um absurdo completo. Beleza. Agora a gente vai para um outro nível do argumento. Uma ideia que sai do mundo digital e entra na biologia. A tese aqui é que inteligência de verdade não é só um programa de computador. Ela precisa de um corpo. Adoro essa frase do neurocientista Miguel Nicolelis. A pele é o terno do cérebro. É uma metáfora fantástica. O que ele quer dizer é que a inteligência não é um software que pode rodar em qualquer lugar. Ela nasce da interação constante do nosso cérebro com o mundo, através dos nossos sentidos, do nosso corpo. É o toque, a visão, o cheiro, é isso que dá significado às coisas. E é exatamente isso que falta na IA. Ela não tem um corpo, não sente emoções de verdade, fisiológicas como medo ou amor. Ela não tem experiências vividas no mundo. Para a IA, amor é só uma palavra que aparece perto de outras palavras, não um sentimento real. Falta essa conexão física com a realidade. E essa diferença de hardware é brutal. O nosso cérebro não é digital, ele não funciona com zeros e uns. Ele é analógico, é uma sinfonia de ondas elétricas, campos eletromagnéticos, uma coisa multidimensional e complexa pra caramba. Já a IA é lógica binária pura e simples, é uma simplificação enorme da realidade. E qual o resultado disso tudo? A IA fica presa no que o autor chama de média medíocre. Como ela só aprende com dados do passado, ela é ótima em encontrar o padrão, a média. Mas a verdadeira criatividade humana, aqueles saltos de genialidade, eles vêm justamente de quebrar o padrão, de pensar fora da caixa, coisa que a IA, por sua própria natureza, não consegue fazer. Ok, a gente chegou num ponto importante. Se a base científica para chamar isso de inteligência é tão frágil, por que esse alvoroço todo? Por que todo mundo só fala nisso? Agora a gente sai um pouco da ciência e entra na grana, na economia. Pois é. A resposta, segundo essa análise, tem muito menos a ver com o avanço científico e muito mais com dinheiro. Muito dinheiro. E poder. Funciona mais ou menos como uma bolha financeira clássica, saca? Primeiro você promete uma coisa incrível, quase impossível, tipo uma inteligência artificial geral que vai resolver tudo. Depois, com essa promessa, você atrai uma montanha de dinheiro de investidores e, por fim, o valor das ações dessas empresas dispara baseado no hype, na expectativa e não necessariamente em lucro real e sustentável. E essa bolha toda serve a um sistema maior, que as fontes chamam de tecnofeudalismo. Que nome, hein? A ideia é que umas poucas gigantes da tecnologia se tornam os novos senhores feudais. Elas controlam a infraestrutura digital que todo mundo usa e extraem a nossa riqueza, que nesse caso
são os nossos dados. Mas não para por aí. Essa briga por dinheiro e controle de dados vira uma disputa de poder global, um verdadeiro jogo geopolítico. E aqui a gente vê dois modelos bem diferentes competindo. De um lado, o modelo dos Estados Unidos, tocado pelas Big Techs, focado no lucro rápido, no controle do mercado, a ciência acaba sendo privatizada. Do outro lado, o modelo da China, que é guiado pelo Estado, com foco em pesquisa científica de base, em planejamento de longo prazo, investindo pesado nas pessoas. Seja qual for o modelo, as consequências de usar essas ferramentas em escala global são bem sérias. Uma delas é a gente ficar mais previsível, mais homogêneo, porque é isso que os algoritmos querem. Outra é a gente ir perdendo nossas próprias habilidades, nossa capacidade de pensar, porque a gente confia demais nas ferramentas. E o mais assustador, o risco de sistemas militares autônomos, que também podem alucinar, começarem uma guerra por engano. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Será que, em troca da conveniência, a gente não está abrindo mão da nossa capacidade de decisão, da nossa autonomia como seres humanos? É uma reflexão importante. Gostou? Então já sabe, curte, compartilha com quem precisa saber disso e se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo com mais conhecimento para você. Obrigado e até mais!